Gente, é o Conversa de Preta começando aqui na nossa TV Quirimurê, o canal que a gente se vê, né? Então, mês de novembro, o mês do aniversário da TV Quirimurê. Domingo que vem é o Dia Nacional da Consciência Negra. Você já sabe que a consciência negra pra gente é todos os dias, todo momento, todo instante, não é isso? E o Conversa de Preta continua ainda aqui em Areia Branca. Tá vendo o galo? Esse galo me persegue, gente. Ele está sempre no meu programa. Ele está aqui, então ele está de novo aqui. E hoje, né, começamos com essa maravilhosa samba de roda, areia. Peraí, grãos de areia, as bijuzeiras de areia branca. Não é isso, Gildete? Isso. Pois é. E eu estou recebendo Gildete Araújo de Melo, professora, historiadora, agente cultural, e ela coordena esse projeto. E ela vai falar um pouco desse projeto para a gente e muitas coisas, né? Gildete, já quero te agradecer, viu? Pelo espaço, porque a gente tá gravando aqui, ó, na laje da casa dela, viu, gente? Eu vim para cá com toda a minha equipe, porque eu sou dessa. E aí a gente já começa com essa maravilhosa cantando. Fale um pouco dela, né? Porque ela não está com o microfone, mas a Judete vai falar um pouquinho Sim, dela. sim. E um pouco também da sua vivência aqui na comunidade de Areia Branca, né? Que você tem construído realmente muitas coisas para fortalecer tanto a comunidade, né, a cultura local, e é uma luta, né, amiga? É Tá na muita luta, batalha, né? Mas a nossa história vem sofrendo muito apagamento, né? E ao longo do tempo, a busca pela verdadeira história, colocando sempre o nosso povo como protagonista dessa história, é essencial. E Sim. aqui estamos com Dona Melândia, nossa mestra griot, Griot. né? Que faz um trabalho lindíssimo com Dona Zizi, com Dona Netinha. Comigo visitando as escolas, levando um pouco da história das beijuzeiras de Areia Branca, Sim. que é um território imenso, né? Que antes de 2015 não tinha essa retaliação, né? Mas eu acho que de forma provocada para para diminuição do território quilombola, Sim. então a comunidade, esse território foi fatiado. A Areia Branca ela não é certificada pela Fundação Palmares, mas é uma comunidade quilombola, remanescente do quilombo Quingoma. Sim. De fato, tinha muitas areias brancas, né? Mas por conta dos exploradores, invasores que chegam e se diz dono das terras, né? Então, a retirada exaustiva dessa areia branca ficou-se, então, em poucos lugares, né? Sim. Com areia branca, né? Mas um lugar bonito, de muito verde e que, infelizmente, vem sofrendo com a especulação imobiliária também. E aí você vem aqui para a comunidade e você começa realmente buscar, né, a cultura local mesmo e fortalecer, né? Que você percebe também que essa cultura ela vai se distanciando, né? Com o avanço do progresso, vamos dizer assim, né? Essa cultura ela vai chegando para os cantos, né? Encostando lá no canto. Aí vem essas pessoas como Dona... Pera, gente, eu tô ficando velha. Dona Melândia. Dona Melândia, a nossa griot que mantém realmente, né, essa cultura. E aí você está nessa linha de frente como historiadora, né? Você tem pesquisado essa cultura e tem fortalecido a manutenção dela. Sim, desde 2009 que eu venho fazendo essa pesquisa. Sim. E aí a gente começa a estudar a nossa ancestralidade e começando pedindo a licença, né, aos nossos ancestrais para estar proseando aqui. Não é um tileiro como era antigamente, né? Nossas casas de taipa tinha o tileiro onde proseava, mas eu me sinto no tileiro, um lugar onde o nosso povo costumava prosear no final do dia. E a minha tataravó, ela ainda trabalhou como escrava na região do Quingoma, em algumas fazendas. Minha bisavó já nasceu aquilombada. Sim. E quando, no período do pós-abolição, ela chega nessas terras aqui, tem 16 filhos, minha bisavó Andresa de Melo, e é dela que vem essa força, né, de minha avó, de meu pai, de minha mãe, de você buscar a sua verdadeira história. Quem é você de fato, Sim. né? E essa consciência negra a gente busca através dessa ancestralidade para a gente poder se autoafirmar, né? Quem eu sou de fato? Sou uma mulher preta, né, que tem buscado a história local, né, chegar às nossas crianças que sofreu ao longo do tempo esse apagamento. E essa pesquisa, ela
continuar. Eu comecei a fazer as minhas escrevivências, né, através de minha mãe, de Dona Detinha, de algumas mulheres que infelizmente já fizeram passagem, né, desse ano de 2009 para cá, algumas com cerca de 96 anos, 94 anos. Mas eu me assentei aos pés dos mais velhos para escutar, para anotar, para poder dar continuidade a essa história. Não foi fácil não, viu, Dina? Imagina, né? Mas a gente faz viagem de retorno ao tempo, a gente chora, a gente ri, a gente dá vontade de desistir, mas tem essa energia dos nossos ancestrais que nos fortalece, né? Sim. E é essa energia que nos faz continuar e fazer com que essa história local chegue até as nossas crianças. A história não contada por quem explorou, por quem invadiu, que é isso que tem nos nossos livros didáticos. Mas a história contada por quem de fato viveu a história. Sim. E é uma história real, onde realmente, como você falou, a história é contada de quem viveu a história, né? E aí a gente vê realmente essas referências, né? Nossos heróis, nossas heroínas, de verdade, de fatos, né? Mulheres negras como nós, né? Homens negros que realmente resistiram, porque a história conta sempre que não houve resistência, né? Sim, sim, sim. Mas a gente sabe que houve muita resistência. Nós somos exemplo dessa resistência, né? Verdade. Mas aí, para vocês adentrar nesse caminho de contação dessa história com H, né? Você também teve seus perrengues, né? Olha, tá tendo, né? Tô tendo e tô cuidando até hoje. Mas eu penso que aconteceu depois do dia 14 de maio de 1888, Sim. né? Então, como essas mulheres aqui nessa comunidade resistiu para existir, para que eu tivesse aqui hoje. Então, ainda com os povos originários, minha bisa, ela nasce em 1876. Sim. E aprende a manejar o beiju, Sim. a produzir o beiju e a fazer, né, o beiju. E todos que chegam na comunidade, ela agrega e ensina. Então, é muito bonito isso. Quem chega depois na comunidade de Areia Branca aprende a fazer o beiju, a produzir o beiju. E as nossas famílias aqui vivem a maioria da produção do beiju, da feitura do beiju. Então, para mim é orgulho dizer que minha mãe, ela trabalhou na roça, ela trabalhou fazendo beiju, produzindo beiju, minha tataravó. Daqui a pouco, né, mais tarde, vocês vão ouvir também mais histórias com Dona Zizi, Sim. com a neta dela que segue essa herança ancestral. Então, dessa forma, o nosso povo resistiu, produzindo, vendendo beiju para criar seus filhos, para que hoje a gente pudesse estar aqui. E até hoje existe, né, essa manutenção da vivência através do beiju, né, aqui na comunidade, né? Sim, a gente hoje só tem a Casa de Farinha Dona Zizi, embora tenha outras mulheres. Tem algumas mulheres na comunidade que voltam a produzir o beiju, Sim. né? Outras pararam. A Casa de Farinha de Dona Pelé, que era um lugar onde ela produzia beiju também, mas ela fez passagem há pouco tempo, então parou a produção do beiju. E hoje a gente luta para resistir com a Casa de Farinha de Dona Zizi, para onde a gente quer trazer as crianças para ver como era que acontecia a produção de beiju na comunidade, de que forma as nossas famílias traziam o sustento, né? Sim. E o que ficava ali daquele beiju, que servia de alimento também para o café da manhã, desse trabalho que era feito em coletividade. Eu trouxe a música, porque a música nas casas de farinha, na labuta, era uma forma de enfrentar o trabalho pesado. Sim. Então, um cantava uma chula, outro respondia. Então, a música era uma forma de aliviar o trabalho, sim, que não era um trabalho fácil, né? Era um trabalho difícil de ir em busca da mandioca, de trazer o peso no embalaio, de raspar, de fazer todo esse processo. Não era algo fácil. Também era uma coisa que reunia toda a família. Era um trabalho coletivo. Gente, e aí a gente vai parar um pouquinho aqui, mas só vou deixar aqui já um recado. Historiadora é exatamente para ter mais história para contar, né? Ah, pois. Espera aí, gente. Você vai saber isso daqui a pouco. Então, gente, voltamos do nosso intervalo. Tá gostando do Conversa de Preta desse mês?
Sábado passado a gente teve Rejane, né, falando também aqui da comunidade, aqui de Areia Branca. Hoje estou aqui com Judete. No outro sábado também vocês vão ter surpresa também, aqui também de Areia Branca, viu? E aí Judete traz pra gente, né, esse resgate das comunidades, do cuidado que a gente precisa ter da cultura, a mesma coisa que Rejane falou pra gente no sábado passado, né? Essa luta de manutenção da nossa cultura, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos mantém firme, né, Judete? A nossa cultura, pode até falar assim, ah, cultura, vocês falam, mas é isso que é a nossa ligação com o nosso ancestral, né? E aí, Judete aqui, ela é professora, gente, historiadora, mulher preta. Eu amo fazer conversa de preta, porque eu só trago as pretas. E aí, a história... O fato de ser historiadora foi propositalmente você, não, eu vou fazer história para poder mudar também essa contação de história que tem aí e eu vou trazer uma história real, de vivência realmente, de pertencimento. Ah, pois. Era assim que minha mãe falava, né? Ah, pois. A minha mãe passou por um processo de situações de saúde e eu passei a ficar mais tempo com ela e também ouvindo mais histórias. E esse ouvir me fez querer adentrar uma universidade para poder fazer essa ligação com essa história do mundo com a história do Brasil, né? A história dos africanos nascidos nessa dispersão, que é o nosso povo, que somos nós, africanos nascidos no Brasil, com tudo isso que está acontecendo, com aquilo que eu aprendi na escola e desconstruir muitas coisas, sabe, Dina? Porque esse processo de descolonizar é todos os dias. Esse processo de consciência, de saber quem é você para poder resistir a tantas coisas que a gente tem vivido, né? Até os dias de hoje, você saber de fato quem é você. Então, eu comecei a fazer essas escrevivências, né? Essas histórias de vida através dos nossos mais velhos, essa escuta. E aí eu participo de uma escrita coletiva desse livro de Ipitanga, a Lauro de Freitas, né? E a contar um pouco da história. Nossa história, ela parte do berço nascedouro dessa cidade, que é o Rio Ipitanga. Não da igreja, da matriz, que é algo já trazido pelo colonizador. Então, eu começo as minhas escrevivências falando sobre essa mulher, esse homem preto, né? O pós-abolição, como era a vida deles, né? Como era a vida em comunidade. Então, as minhas escrevivências traz tudo, o título Memórias de Areia Branca do Sotero, que era assim que se chamava, por conta de um morador antigo que morava no Mussungo também, logo após o Tuntum ali, que era o beco onde minha bisavó ela passou a viver, depois que vem da região das fazendas, né, do Quingoma. E aí eu venho contando essa história de resistência e luta dessas mulheres, que não ficaram deitadas eternamente em berço esplêndido, não. Elas lutaram e até hoje lutam, né? Então essas mulheres lutaram por uma educação, porque a educação na comunidade é a educação que você tinha que pagar. A ausência de políticas públicas era total. Então, a educação acontecia onde? Acontecia nos terreiros, acontecia em algumas casas. E esse projeto, As Beijuzeiras, eu inicio debaixo daquele pé de abacateiro que tu estava vendo ali, ó. Ali... Eu tô vendo, gente, mas vocês não estão vendo, então, mas eu tô vendo. Debaixo do pé do abacateiro, a gente coloca as esteiras e começo a ensinar, porque nesse período eu não estou mais em sala de aula lecionando. Então, eu disse, poxa, onde é que vai ser minha sala de aula? Aí pensei, o quintal de casa. Maravilha, não tem muro. E seu quintal é maravilhoso, né? É uma floresta. Então, o quintal de casa passou a ser um local onde a gente sentava com as crianças para contar as histórias da comunidade. Então, nesse livro aqui, de escrita coletiva, tem um artigo meu falando sobre as memórias de Areia Branca do Sotero. Tem algum trecho que você acha importante dar uma lida só para... Porque a gente só tem um, que eu acho que é o meu, viu? Não tinha luz elétrica, o candeeiro era usado para alumiar dentro de casa.
pois do lado de fora a lua e as estrelas cuidavam disso. É uma frase Sim. que minha mãe costumava dizer. Dizer, né? Bem poética, né? Então, eu coloquei ela aqui. Sim. E também tinha outra pessoa que costumava falar isso, era a finada Nezinha, era uma prima minha. Ela também dizia que a luz, né, elétrica era a luz que vinha do candeeiro. De candeeiro. E a lua para alumiar Sim. o lugar onde a gente vive. Nossa, isso realmente, para mim também é uma história que eu vivenciei também, né? Quando criança, em alguns lugares que não tinha luz, né? Então era a lua. E isso é ancestral mesmo. Só a gente que sente mesmo quando escuta isso. É uma lembrança muito boa mesmo de dizer, ó, a gente teve nesse lugar. Né? E esse lugar é um lugar de pertencimento. E hoje a gente vê com todo esse progresso, né, Judete? Esse distanciamento, né, desse olhar, desse lugar que um dia nos fortalece, que já foi nosso e que nos fortalece, né? E aí como é que você vê essa tal dessa globalização chegando desse jeito, engolindo realmente a gente? Que a gente também está nisso, é celular, é WhatsApp, é tudo, Sim. né, que envolve, né? E vai nos distanciando, não digo nós, né, porque a gente já está numa certa caminhada, mas a juventude, as crianças que não teve acesso a essa lua e esse candeeiro. A viagem de retorno. De retorno. Todos nós precisamos fazer essa viagem de retorno que nos traz a força e a energia, né, de nossos ancestrais, dos nossos encantados que está aí nessa mata. Sim. Né, que vocês estão podendo observar, você acordar de manhã, você pisar no chão, você sentir esse ar, você pedir licença para tirar uma folha para você fazer um chá, você tomar seu banho de amaci. Maravilha. E tirar do seu quintal essas ervas, né, para fazer esse amacio. Essas ervas para fazer. Então, você retornar ao tileiro, que era o lugar onde os nossos mais velhos se assentavam no taburete, né, para poder saber como foi o dia. Sim. E como será, né, o dia seguinte. A gente precisa fazer essa viagem de retorno para ter esse encantamento da Mãe d'Água. Nas nossas vidas. Nossas Agora, vidas. esse retorno é perante essas políticas públicas que existem, entendeu? Que nas escolas públicas o 20 de novembro é só lembrado no período do 20 de novembro, entendeu? Ou seja, aí faz aqueles trabalhos, né, meia boca, vamos dizer assim, que não dialoga com a raiz, né? Então, é um desafio também para os professores, principalmente você que é uma historiadora envolvida, né? Porque você está dentro e você sabe a necessidade de contar a história para a juventude, para as crianças, para os mais velhos também, por que não? Mas você sabe dessa importância, você sabe que ligação tem essa história com a vida das pessoas, né? Porém, a gente não tem políticas públicas suficientes para dar manutenção disso, né? A Lei 10.600, né? 639 que tá aí até hoje, ela não é implementada nas escolas como deveria. E né? quando é de forma superficial, Exatamente, né? no 20 de novembro. Exatamente. Então, cultura É um africana desafio, é um né? desafio. Cultura africana é colocada um pouco no canto, como uma disciplina suplementar. Não é dada tanta importância. Sim. Então, eu costumo ir nas escolas juntamente com o Rejane, com as matriarcas, a gente vai de forma voluntária nas escolas fazer esse trabalho, que é essa consciência, ela vem todos os dias, sabe, Dina? Essa consciência negra, ela vem todos os dias. Todos os dias eu tenho que saber que a África é esse berço da humanidade. Sim. Quando eu falo, eu tenho que entender isso. E eu tenho que saber também o quanto ela está em cada um de nós, no jeito de falar, no jeito de vestir, Sim. no jeito de amarrar o pano de cabeça, né? Que eu aprendi com minha mãe. E hoje as crianças dizem assim, veio com sua coroa hoje. Então, quando não estava lecionando, fazia isso no quintal. Sim. No processo da pandemia, a gente teve que parar, a gente não conseguiu retornar ainda. E agora que retornei, então, isso é diário. A nossa luta é para que essa história esteja todos os dias. Sim, né? sim. O 20 de novembro é um dia que é lembrado, é um dia que a gente está dizendo, olha só, existe um povo, uma nação, mas
esse conto dessa consciência tem que ser todos os dias. Sem dúvida. Todos os dias. Então, não existem esses momentos pontuais. 22 de agosto, o povo costuma chamar na época do folclore. A nossa história não é folclore. Não é, exatamente. Né? É história. É história, é vida, é experiência, é vivência que a gente carrega no nosso corpo, na nossa fala. A gente carrega onde a gente coloca a planta nos nossos pés, né? Verdade. Então, essa consciência é feita todos os dias. E que ela seja imbuída no currículo escolar. Né? O nosso território precisa disso. Que os nossos meninos conheçam a história a partir dos povos originários, a partir dos nossos irmãos africanos, né? Que chegaram de forma forçada e aqui constituiu lugares incríveis. Sim. E que não é lembrado, né? E a gente precisa dessa representatividade, dessas princesas, dessas rainhas, dessas Dandara do século XXI. Quem são essas mulheres, né, de Aquatum, dessas princesas que tiveram uma história de luta e resistência também. Então, essas histórias precisam estar na nossa escola. E a história local, principalmente. Então, é isso, a gente vai falar sobre essa história local, que são as beijuzeiras aqui de Areia Branca, mas isso a gente para um pouquinho, gente, e daqui a pouco a gente volta para finalizar com a história dessas beijuzeiras. Mais ainda, esse projeto que você coordena, né? Sim, você vai dizer para a gente como é que está isso, o que é que avançou, o que é que precisa avançar. Fica aí, gente, que a gente volta. Depois a gente conta. Depois. Nossa guiou, gente. Dona Melândia, aqui da comunidade de Areia Branca. Nossa mais velha aqui na resistência do samba, né? Muito bem. E aí o Conversa de Preta tá aqui, como falei para vocês, em Areia Branca. A produção me trouxe para cá. E eu estou aqui já tem uma semana, essa, e vou ficar na outra também. Dizer para vocês que a gente tá fazendo aniversário amanhã, domingo, dia 20 de novembro. 6 anos da nossa TV Quirimurê, a TV que a gente se vê, a TV que é construída através da cultura local, da resistência do nosso povo. É por isso que a TV Quirimurê existe. O nome já está dizendo tudo. Quirimurê, a nossa Bahia de Todos os Santos, que nossos parentes tupinambás trouxe esse nome pra gente. Então, é só pra gente lembrar. E aí, o 20 de novembro, né, que é mais uma data pra gente manter a nossa resistência, pra gente lembrar realmente a nossa militância, que é diária. A gente não pode esquecer de dizer que o 20 de novembro, não, a gente luta todos os dias. Vocês viram agora em outubro como a gente lutou para mudar o cenário político, para poder realmente a gente tentar ter um pouco de paz e também a cultura, né, possa ter realmente seu lugar de, como diz assim, é um lugar realmente que merece estar, né? A cultura precisa estar nesse lugar de reverência, de fortalecimento, porque é isso que mantém o nosso povo vivo, gente. É isso que me mantém viva, né, Judete? Sim. E aí você está nessa linha de frente que é com esse projeto, né? Você coordenando aqui, deixa eu lembrar que chocolate aqui, viu, o projeto, beijos. Grão, repita o nome, por favor, Grão de areia, beijuzeira de areia branca. Que projeto é esse? Como é que ele nasce? E como é que ele está até hoje? Minhas Beijuzeiras de Areia Branca, ele nasce em 2009, através de um projeto de pesquisa sobre a história local. E aí, Dina, a gente começa pelas manifestações culturais, né, que sofreu apagamento ao longo do tempo. Sim. E a gente começa com o Sariguê, uma manifestação cultural que conta um pouco da história do negro fugido, né? Aí o pessoal diz assim, negro fugido, se o Sariguê era um negro que buscava a sua liberdade, Sim, né? mas peraí, o Sariguê? Sariguê? Que parece com... Não, Sariguê é o nome do negro. O Sariguê é o nome dessa manifestação cultural. E por que Sariguê? Em comemoração, em reverência ao Sariguê mesmo? Não. Porque Sariguê é um, né? O Sariguê foi uma forma
dele esconder uma identidade, né? A sua Sim. verdadeira identidade. Eu vou É criar história, um né, nome, gente? Tem que... vai ser esse nome. Sim. Então, ele usava uma saia feita com palha de bananeira, um chapelão, né? Uma máscara, né? Feita a pano, Sim. para poder esconder a sua verdadeira Identidade. identidade. E saía com a bandeirinha também, batendo de porta em porta, pedindo dinheiro. Né? E batendo, dona da casa, por Deus Nossa Senhora, venha ver o sariguê, que eu cheguei com ele. Venha ver o sariguê, que eu cheguei com ele. E a dona da casa, né, abria-se as portas. Dona da casa, passa o pente no cabelo, venha ver o sariguê, que eu cheguei com ele. E todo mundo saía. E aí, Sariguê batia de porta em porta, e onde ele tocava a bandeirinha dele, lhe davam dinheiro. E aquele dinheiro, né, depois de um certo tempo, servia para fazer uma confraternização entre todos que participavam, né, Sim. daquela brincadeira, né, que saía sempre no 6 de janeiro, juntamente com Boa Estrela, que é uma outra manifestação cultural que tinha sofrido apagamento. Um boi construído mesmo com a caveira do próprio boi, de uma Sim. forma, né, que só a comunidade sabia como produzir esse boi. Né? Então, a gente fez todo um trabalho de pesquisa para poder reconstruir tanto o Boa Estrela quanto o Sariguê, que foi gravado aqui no quintal de casa. Esse quintal dela é maravilhoso. Que foi gravada aqui no quintal de casa, né, com algumas pessoas que foi um período de pandemia. Sim. E foi um prêmio que a gente ganhou através da Lei Aldir Blanc. Então, a gente utilizou esse valor para poder a gente resgatar essa manifestação cultural, que você pode ir lá no YouTube e buscar Sariguê de Areia Branca e entender um pouco dessa história que a gente vai contando ao longo desse vídeo. Que massa. E agora, esse Sariguê ainda persiste, ainda existe, né? Porque é uma manifestação cultural local que está aí, né? Então, todo mês de janeiro tem essa manifestação. A gente, por conta do período da pandemia, não teve. Mas esse ano, né, o ano de 2023, a gente quer fazer essa saída do Sariguê que massa. E do Boa Estrela. A gente já tem esse boi confeccionado, arrumado. As cantorias, a gente conseguiu também o resgate dessas cantorias, porque já tinha caído no esquecimento. Sim. Então, Dona Yaya, uma mestra griot, né? Ela foi se alembrando, foram vários dias de trabalho de escuta com ela, para poder ela se lembrar de como se cortava o boi, de como se saía esse boi, que cantoria se cantava na saída, na chegada nas casas, ao terminar. Sim. E aí a gente vai poder, em janeiro de 2023, sair tanto com o Boa Estrela quanto com o Sariguê. E assim seja. E aí, Gildete Melo, que maravilha, viu? Sua casa, seu quintal, na verdade. Sua casa, seu quintal. Porque, gente, ela mora numa mansão, viu? Em Areia Branca. Um quintal desse é uma mansão. E aí, assim, agradecer, né? Assim, tá aqui gravando Conversa de Preta nesse espaço ancestral, né? Que a gente sabe realmente a importância de um lugar desse. Então, quando Gildete e sua irmã, Gisélia, me convidou para eu vir aqui, a produção me convidou para eu vir para cá gravar, eu digo, não, eu vou gravar lá, não tem problema não, é longe, mas a gente vai. Porque é isso que fortalece a gente, é isso que me fortalece, tendo idealizadora de um programa, Conversa de Preta, que é essa conversa que eu quero que a galera escute, né? A juventude, veja essa resistência sua aqui, de Dona Melândia aí no samba dela, de Rejane, né? Também lá, manutenção de preservação. Então, tudo isso é que realmente fortalece a gente. O Conversa de Preta só existe porque existem essas histórias e são as minhas histórias, né? E eu sou essa mulher preta também desse lugar. E aí, para finalizar o nosso programa, eu sei que você também é pesquisadora, é historiadora, é poeta, tem suas escrevivências. Sim. Conte pra gente, finalize com elas, porque amanhã é o 20 de novembro, né? Como a gente acabou de falar aqui sempre, a gente diz que o 20 de novembro, para a gente que sente na pele, é todos os dias. Então, para a gente é mais uma data que a gente apresenta para a sociedade para refletir a importância do povo negro nesse país, nessa cidade chamada Salvador, nesse continente, entendeu? Então, a gente traz esse 20 de novembro para dizer que a gente resistiu,
A gente resistiu porque o projeto era de um extermínio, mas a gente, enquanto povos, a gente existe na nossa diversidade e aí a gente está aqui. E eu estou aqui, você está aqui, Regina está aqui, todo mundo, Dona Melândia está aqui, a gente aqui resistindo e a gente é dessas. A gente vem de galera, então agora está com vem assim mesmo. A gente vem assim mesmo. E eu venho também da Casa Amarela, lá no Quilombo Quingoma, que é nosso cantinho lá no Quilombo, que a gente está lá e está cá. Sim. São duas lutas que se é tornam uma luta sim. só. Reverenciar a minha líder do Quilombo Quingoma, Regiane Pereira Rodrigues, essa mulher mesmo de ancestralidade, tia Raquel, Dona Zizi, Dona Detinha, tia Didi, a todas essas mulheres pretas que lutam todos os dias por políticas públicas, por igualdade de direitos, né? E agora por um Brasil melhor, depois de muita luta! Somos fortes, nós conseguimos. E a depois eu conto. A depois eu conto que desde ontem, da prosa no tileiro, como era de primeiro, na boquinha da noite, na luz de candeeiro, bom me lembrar quando chegar lá. A depois eu conto o que aconteceu quando o dia amanheceu. Vê se a minha mãe, Oxalá te abençoe. Os passos lentos se assenta e espia. O silêncio, o grito, a dor e a agonia. Mas a depois eu conto. Antes, alumia meus passos. Preta velha fez passagem. E deixou uma mensagem. Que quando a gente cai, a força vem de nossos ancestrais. Quando a gente se suspende, os caboclos estão com a gente. Depois eu conto. O adeus para tantos, eu preparo o canto para me despedir. Mas, triste de mim, se não for assim. Ela dizia para caturar, fazer o bem, sem olhar quem. Então, eu vou resistir para existir. Depois eu conto do encanto. Agora o choro tomou conta de mim. A saudade invadiu meu coração. Valei-me, meu guardião. Depois eu conto. Beijo, meus amores, e até o próximo sábado. Ora, iê, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, iê, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Um jardim com flores belas, flores amarelas na beira da cachoeira.